Os irmãos que estão nos ouvindo nesse momento na live, gostaria de convidar nesse momento a ler comigo em Salmos, seu número 150. Salmos, seu número 150. Aleluia. Que você possa convidar os seus familiares nesse momento para estar assistindo esse culto junto com vocês. Você possa compartilhar essa live também para que possa estar alcançando mais vidas nessa manhã. Façamos a leitura que diz assim: Louvem a Deus no seu santuário, louve-no em seu magnífico firmamento, louve-no pelos seus feitos poderosos, louve-no segundo a imensidão da sua grandeza, louve-no ao som de trombetas, louve-no com a lira e a harpa, louve-no com tamborins e danças, louve-no com instrumentos de cordas e com flautas, louve-no com símbolos sonoros, louve-no com símbolos ressonantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Glória a Deus. Você tem fôlego, você louve ao Senhor, querido. Gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos, para que pudéssemos conversar com o Senhor. Você pudesse abrir o seu coração para Ele nesta manhã, você que escolheu acordar nessa manhã para adorar o nome do Senhor junto conosco, querido. Abra o seu coração para Ele nesse momento. Aleluia. Senhor Deus e Pai, Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para Te louvar, para Te exaltar. Queremos Te agradecer, Senhor. Queremos Te agradecer pelo Teu amor, por essa graça maravilhosa sobre nós, Pai. Porque sabemos que nós não somos merecedores dessa graça, Senhor. Sabemos que nós não merecemos o Teu amor, mas o Senhor, a todo tempo, Pai, está liberando essa graça maravilhosa sobre as nossas vidas, Pai. E o Teu amor, Ele nos constrange, sim, porque nós reconhecemos que nós não somos merecedores. E o Senhor, Pai, é um Deus bom, Pai. E nós agradecemos a Ti pelo Teu cuidado, Pai. Porque o Senhor tem sido fiel a cada um de nós, Pai. Porque o Senhor é fiel à Tua palavra, o Senhor é fiel a cada um de nós e tem nos sustentado, Pai. Em momentos de crise, em momentos de dificuldades, o Senhor tem nos ensinado que nós não devemos olhar para trás, mas devemos prosseguir para o alvo, Pai. E o alvo é o Senhor. Tu és o nosso alvo, Pai. Tu és a nossa cidadela, Pai, o nosso porto seguro. E a todo tempo o Senhor tem nos mostrado, Pai, que nós devemos continuar em oração. Nós devemos continuar em te buscar, Pai. Nós devemos continuar em desejar estar cada vez mais perto de Ti, Senhor. Estar Te louvando nos momentos de dificuldade, estar Te louvando nos momentos de adversidade, porque é isso que vai nos levar à vitória, Pai. Não é ficar prostrado, não é ficar, Pai, desesperançoso, Pai, que vai nos levar, Pai, a obter a vitória, não, mas é estar, Pai, confiante em Ti, orando, Pai, clamando pela Tua presença, Pai, que assim nós venceremos contigo, Senhor. E que nessa manhã, os meus irmãos que estão nos ouvindo nesse momento, Senhor, que eles possam entender isso, que nós venhamos ter fé, que o Senhor está com cada um de nós, e que venhamos cada dia mais avançar e desejar estar mais perto de Ti. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor nesse momento, querido. Você possa dizer para Ele: Senhor, eu quero estar mais perto de Ti a cada dia mais. Não importa as circunstâncias adversas que eu tenho enfrentado, o meu desejo é estar cada vez mais perto de Ti. Aleluia. Perto quero estar, junto aos Teus pés. Diga isso pra Ele, querido. Pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, eu quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Diga isso: não sou apenas servo, não sou apenas servo, Teu amigo me
tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Nós queremos louvar somente a ti, Senhor. Nós rendemos a glória para ti, porque tu és o único digno de receber, Pai, toda adoração e todo louvor. E nós te adoramos nessa manhã. Aleluias. Glória a Deus. Vamos declarar mais uma vez: perto quero estar. Perto quero estar. Diga: junto aos teus pés. Junto aos teus pés, Pois prazer maior não há. pois prazer maior não há Que me render e te adorar, Senhor. que me render e te adorar. Diga para Ele tudo que há em mim. Tudo que há em mim, queremos te ofertar. Te ofertar, Mas ainda é pouco eu sei. Mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei. Diga pra Ele: não sou apenas servo. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Levante suas mãos nesse momento e declare: eu te louvarei. Te louvarei, não importa as circunstâncias, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Diga: somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Nós queremos louvar somente a ti, Senhor. Queremos render adoração. Aleluia. Nós queremos render a ti toda adoração que é devida. Abra o seu coração para o Senhor nesse momento, querido. Vocês que estão aqui neste lugar, você que está assistindo da tua casa, querido, abra o seu coração para o Senhor nesse momento. Deixa Ele palestrar na tua vida. Deixa Ele palestrar no teu coração, querido. O que é necessário ser feito. Tem coisas que só o Senhor Ele pode fazer nas nossas vidas, mas é necessário que nós venhamos abrir o nosso coração para Ele. Que você possa pedir isso para Ele nessa manhã: Senhor, leva-me além. Leva-me além do que eu posso imaginar, porque muitas das vezes nós pedimos ao Senhor para que Ele venha fazer coisas em nossas vidas, mas o Senhor, Ele tem coisas maiores para cada um de nós. Será que você tem fé para crer nisso, querido? Você precisa crer, você precisa proferir palavras de fé sobre o teu lar. Você precisa proferir palavras, querido, de paz, palavras de alegria. Nós já temos ouvido muitas palavras de tristeza, palavras de morte, mas nós precisamos proferir palavras de alegria sobre o nosso lar, palavras de paz, palavras que o nosso Senhor, Ele pode colocar sobre a nossa casa. Então profetize sobre a tua casa, sobre o teu lar nesse momento. Diga para Ele: Senhor, eu quero te adorar, não somente com os meus lábios, mas com a minha vida eu quero render adoração a Ti. Aleluia, Deus.
render a ti adoração, diga isso, e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Será que você pode imaginar isso, querido? Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Será que você pode pedir isso para o Senhor nesse momento, querido? Leva-me além, leva-me além. Peça para Ele isso, querido. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-nos além, leva-me além, leva-me além, leva-nos além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Aleluias. Oh Espírito Santo de Deus, estamos aqui para te adorar. Estamos aqui, Senhor, para te exaltar, oh Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos declarar todos juntos isso: render a ti, render a ti. Diga adoração, adoração, aleluia. E derramar. Se seu desejo do teu coração nesse momento, declare isso, querido. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar, é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Oh, leva-me além. Diga isso pra Ele, querido. Leva-me além, a um nível mais profundo de adoração, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-nos além, leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me,
queremos mais do teu poder, mais da tua unção sobre nós, Senhor. Derrama sobre nós da tua glória, derrama sobre nós da tua glória. Aleluia, com o teu bálsamo que cura. Derrama do teu óleo sobre nós, o óleo da tua unção, Senhor. Que o Senhor alcance a cada vida nesse momento que está nos ouvindo, Pai. A cada vida, Senhor. A cada pessoa que tem se sentido triste, a cada pessoa que tem se sentido angustiada, alcança a cada coração, a cada casa, Pai. A cada família, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Glória, glória a Deus. Aleluia, Deus. Nós queremos mais do teu poder, Senhor. Nós queremos ser renovados por ti todos os dias, Senhor. Ensina-nos, Pai, ensina-nos a fazer a tua vontade, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a ser como uma criança que não tem maldade, Pai. Porque em certa passagem, Senhor, os seus discípulos vão perguntar aqui quem são aqueles que irão herdar o reino dos céus. O Senhor vai dizer para ele: se você quiser herdar o reino dos céus, você deve ser como uma criança. Porque a criança, ela não tem maldade, querido. E muitas das vezes nós, como seres humanos, nós temos tantos pensamentos pecaminosos, nós temos tantos pensamentos maldosos. Muitas das vezes em pequenas atitudes nós não percebemos, mas nós desejamos o mal para os nossos irmãos, para uma pessoa. E nós devemos pedir ao Senhor para que Ele venha tirar essa carnalidade de nós, para que Ele venha tirar essa humanidade miserável que nós temos visto no mundo aí. Muitas pessoas propagando o mal, mas nós que somos povo eleito do Senhor, nós não podemos ter isso dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Não pode haver inveja, não pode haver dissensão, não pode haver facção. Nós somos o povo escolhido para proferir o amor, querido. Aleluia. Paulo mesmo vai dizer que o bem que nós queremos fazer nós não fazemos, mas o mal que nós não queremos fazer, se nós acabamos cometendo todos os dias. A nossa natureza humana, ela é má, querido. Mas você deve pedir todos os dias ao Senhor para que Ele venha tirar toda a carnalidade, toda a maldade de você, querido. Você precisa pedir que o Espírito Santo, Ele venha descer sobre você. Quando nós pensarmos em falar algo para alguém, para o nosso irmão, algo que vai trazer tristeza, quando nós pensarmos em falar algo que vai trazer uma atitude errada, querido, você precisa pensar duas vezes, será que é isso que o Senhor Jesus Ele queria que eu fosse fazer? Porque muitas das vezes as nossas atitudes não condiz com o que nós falamos, com o que nós pregamos, Senhor. E nessa manhã nós te pedimos perdão por todas as atitudes erradas, todos os atos precipitados que nós tomamos, Senhor. Hoje nós te pedimos que nós queremos ser como crianças, Pai. A criança, ela não tem maldade, a criança, ela depende do seu Pai. E nós queremos depender de Ti todos os dias. Aleluias. Aleluias. Quero ser como criança. Diga isso. Te amar pelo que voltar à inocência e acreditar em Ti. Não é assim que acontece às vezes, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Aleluia, diga isso: não posso viver longe do teu amor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço. Não posso viver longe do teu abraço.
seus braços assim, ó, e diga isso. Abraça-me. Sinta o abraço do Espírito Santo te envolver, querido. Abraça-me. Abraça-me, Senhor Jesus. Abraça-nos com teu amor, Deus. Com teus braços de amor. Aleluia, Deus. Vamos declarar mais uma vez: quero ser como criança. Quero ser como criança. Aleluia. Te amar pelo que é. Sinta o Espírito Santo te envolver nesse momento, querido. Sinta a graça do Senhor neste lugar. Oh, e acreditar em ti. E acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Aleluia. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso, diga pra ele, querido. Oh, longe do teu abraço, longe do teu abraço. Oh, não posso viver longe do teu abraço. Não posso viver, não posso viver, não posso viver longe do teu amor, Senhor Jesus, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Diga isso, abraça-me. Abraça-me. Abraça-nos, Senhor. Aleluia. Abraça-nos, Senhor Jesus. Com teus braços. Abraça-me, abraça-me, Senhor. Pode vir, pastor. Abraça-me. Abraça-me. Declare isso. Com os Mais uma teus vez, mais uma vez. braços Abraça-me, de Senhor. amor. Abraça-me. Aleluia. Abraça-me. Vem nos abraçar, Senhor Jesus. Abraça-me. Com seus braços de amor, declare isso. Com teus braços. Vamos sussurrar. Quero ser como criança. Diga, sussurrando isso. Quero ser. Quero ser como criança. Te amar pelo que és. Te amar pelo que és. Voltar à inocência. Voltar à inocência. E acreditar em Ti, Senhor. E acreditar em ti. Mas às vezes sou levado, declare isso. Aleluia. Mas às vezes
vezes sou levado pela vontade de crescer, pela vontade de crescer, acabamos nos tornando independentes. torno-me independente E deixo simplesmente crer. Não posso viver, declare isso. Glória a Deus. Não posso viver longe do teu amor, aleluia, Deus. Longe do teu abraço, Não posso viver, Senhor. Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Recebe o abraço do Espírito Santo. Recebe um abraço aí no teu coração. Recebe o refrigério na sua alma. Abraça-me, Senhor. Recebe a Jesus. presença de Deus mais e mais sobre você nesta manhã. Abraça-nos Que Deus possa te alegrar nessa manhã, te renovar, te fortalecer. Que Deus possa derramar a sua paz, a sua alegria, a sua esperança sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Abraça-me, Senhor. Precisamos do teu abraço, Senhor. Aleluia. Abraça-nos, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu Teus nome. braços de amor. Que a presença do Senhor possa te envolver, te alegrar, te fortalecer nessa manhã. Que Deus possa fazer tudo aquilo que está dentro dos planos dele para a sua vida neste dia. Eu te convido a você continuar ligado ao trono da graça de Deus, com teu coração totalmente aberto, para que o Senhor possa ministrar ainda mais, falar contigo, para que você possa entender, ter o discernimento daquilo que Deus quer que você faça nessa manhã. Sabemos que os dias têm sido dias difíceis, dias a qual nós podemos definir como dias de crises. O mundo está em crise, sim. Todo mundo está vivendo um momento muito delicado, muito preocupante. E, inevitavelmente, esta preocupação, ela acaba também nos atingindo, nos envolvendo. Porque, apesar de nós sermos cidadãos do céu, nós estamos aqui neste mundo. Então, tudo aquilo que o mundo passa de intempéries, nós sofremos também. Nós somos acometidos também. Só que nós temos meios pelas quais nós devemos nos submeter, que é a oração, que é confiar na palavra, que é a intimidade com Deus, para que Deus possa aquietar a nossa alma, aquietar o nosso espírito. Aleluia, Deus. Eu sei que nesses últimos dias muitas pessoas têm chorado, muitas pessoas têm demonstrado medo, e isso não é pecado. Isso é um lado da nossa humanidade ser aflorada, o lado sensível, o lado a qual todos nós temos
De vez em quando você está sentindo medo, isso não significa que você não tem fé. Que você não é de Deus, que Deus não é contigo. Enquanto nós estivermos sobre esta matéria, nós vamos sentir tudo isso. Só que nesse momento nós precisamos travar uma luta com nós mesmos, para que nós possamos resgatar a confiança em Deus. Existem algumas palavras de Davi, a qual ele vai dizer para si mesmo: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então tem momentos que a luta mais veemente não é externamente, é interna. Porque se trata de nós mesmos, como eu tenho dito aqui nessa igreja. O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Se tem alguém que pode colocar tudo a perder dentro de um plano estabelecido por Deus para nos abençoar, somos nós. Não é o diabo é só oportunista. Ele trabalha dentro das brechas que são abertas para ele. Mas se você decidir dominar o seu ímpeto, as suas emoções negativas, e ousar confiar no Senhor, nada nem ninguém poderá impedir o agir de Deus na sua vida. Eu quero, nessa manhã, antes de nós ministrarmos uma palavra, quero fazer uma oração por esses pedidos de oração. Gostaria que você também, na sua casa, os irmãos que estão aqui na igreja, nós podemos sentir a presença do Senhor aqui sobre nós. Há uma doce presença, uma perene presença de Deus aqui. Senhor Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que pelo poder da sua palavra criou os céus e a terra. Queremos nesse momento, com humildade, erguer a nossa voz a Ti em oração, em súplica, Te coroando com ações de graça, Te engrandecendo porque Tu és o único Deus, e fazendo aquilo ao qual o Senhor nos mandou fazer, que é orar uns pelos outros. Oramos por essas vidas que aqui estão representadas. Deus, os problemas são diversos. Há problemas aqui de enfermidades, de libertação, de um vício. Há problema aqui relacionado à família, a casamento, a filhos, a desemprego. Tem pessoas aqui que estão, Senhor, já andando um bom tempo no vale da sombra da morte, mas ousaram confiar em Ti, Deus. Ousaram, Senhor, colocar o seu pedido aqui, nesse recipiente, Deus. Deus, o poder da oração não está na vida daquele que a faz, mas na vida daquele que ouve, que é o Senhor. Atende a nossa oração, Deus. Nós não estamos pedindo a Ti prata nem ouro, estamos pedindo a Ti, Deus, a Tua bênção sobre essas pessoas, a Tua intervenção, o Teu milagre, o Teu agir. Deus, Tu pode fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Tu pode ir em lugares que nós não temos condições de ir, porque Tu és onisciente, onipresente, onipotente. Estamos aqui, Senhor, restrito a um lugar, limitado a um lugar, mas o Senhor não. O Senhor é capaz de estar presente em todos os lugares, no mesmo momento, no mesmo instante.
Por isso te pedimos, ó Deus, vai de encontro a essas pessoas. Visita agora que elas estão num leito de um hospital. Meu Deus, parece que outras enfermidades não têm mais a gravidade que outrora tinha, Deus. Quantas pessoas, meu Senhor, que se esqueceram de outros casos, que também têm matado, têm destruído, com muita velocidade, pessoas. Ó Deus, pessoas que nesse momento estão num estado terminal por causa de um câncer. Essa semana, Senhor, alguém perdeu, alguém morreu, ainda perdeu também a sua filha, porque fora acometida de uma dengue, por causa de um diagnóstico, Senhor, errado que fizeram. Deus, quantas coisas erradas têm acontecido, por causa desse bombardeio de informação que aterroriza, que adoece até mesmo os profissionais de saúde. Essa covardia, Senhor, que está sendo feita por parte de alguns, Deus, tem tirado a tranquilidade daqueles que devem, Senhor, estar tranquilo para desenvolver a sua função, Deus, com graça e com sabedoria. Estende as tuas mãos, Pai. Meu Senhor, assim como o Senhor fez com que, ó Pai, o teu povo recebesse livramento no Egito, de todas aquelas pragas, de tudo aquilo que o Senhor fez no Egito para mostrar para Faraó que o verdadeiro Deus é o Senhor. Deus, derrama cobertura sobre o teu povo também, Deus. Aquelas pessoas que estão, Deus, acometidas por esse vírus que é maldito, Deus, que é diabólico, possa receber do Senhor a cura, possa receber do Senhor agora o toque. Quantas pessoas que estão sendo discriminadas porque alguém sabe ou soube que alguém adquiriu essa enfermidade. As pessoas, ó Deus, estão tratando como se a pessoa fosse uma leprosa. E como isso tem machucado algumas pessoas, Deus. Como isso tem, ó Deus, deixado algumas pessoas, ó Pai, entristecidas emocionalmente. Mas que essas coisas não venham acontecer no meio do teu povo, Deus. Que o teu povo venha dar exemplo de amor, de unidade, de companheirismo, de apoio. Em nome de Jesus, Pai. Que possamos caminhar na tua luz. Que possamos, ó Deus, permitir que o teu Espírito nos guie, Pai. Essa oração que fazemos a Ti. E já te agradecemos. E que todos digam amém. Os irmãos estão aqui, podem se assentar. Essa madrugada, o Senhor, Ele tirou o meu sono. Eu vim pregar o olho. Foi agora quando já estava clareando. E pensando sobre neste momento a qual nós estamos passando. Estava meditando, lendo, estudando a palavra. Vendo algumas passagens a qual o povo de Deus passou. E o Senhor, Ele ministrou algumas coisas no meu coração que eu acredito que vai ser de grande valia para o seu coração também. É como eu tenho dito aqui, amados, uma das palavras mais ouvidas no nosso dia a dia é crise. A crise verdadeiramente ela está instalada.
E se você olhar direitinho, a crise não está instalada apenas por causa dessa pandemia, mas podemos ver que outras crises têm surgido decorrente disso, obviamente, que é a questão econômica, crise política. No meio desse mar de crises que nos assolam, surge um questionamento. No nosso coração, que é: como devemos nos comportar no meio dessas crises? A pergunta é: qual deve ser o nosso comportamento no meio dessas crises? Essa é uma pergunta que pode ter inúmeras respostas, dependendo do contexto de vida de cada um. Porque na crise é bastante comum alguns se desesperarem, chorarem copiosamente, outros se revoltam contra tudo e contra todos, mas há também aqueles que na crise procuram se acalmar, esperam a poeira baixar, confiando que a crise vai passar e a situação vai melhorar, porque a sua confiança está em Deus. Eu quero ler com os irmãos um texto aqui em 1 Samuel capítulo 30. O tema dessa palavra, a qual eu vou estar falando aqui em alguns cultos, é o comportamento adequado na crise, tá? O comportamento adequado na crise. 1 Samuel capítulo 30. Versículo 1 até o versículo 6. Na minha Bíblia tem como tema: Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham andado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta ferida e queimada. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, presta atenção nisso aqui, pois o povo, os homens que estavam com ele, falava de apedrejá-lo. Porém todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue falando ao nosso coração, Deus. Que o Teu Espírito possa nos levar ao nível mais profundo de intimidade e comunhão contigo. Adestra as nossas mãos, nos ensina, nos instrui, Deus, neste momento a qual todos nós estamos vivendo de grandes dificuldades. Mas em Ti, Senhor, nós temos a salvação.
Em Ti nós temos a luz, para que nós não venhamos caminhar em trevas, Senhor. Fala conosco nessa manhã, Deus. Fala aos irmãos que estão em casa também, as irmãs, porque é a Tua palavra que nós necessitamos para prosseguir, Deus. Em nome de Jesus, choramos e Te agradecemos. Amém. Eu tenho certeza que alguns de vocês já fizeram a seguinte pergunta, que um dia eu já fiz para mim mesmo. Porque é bastante comum de quando a dificuldade ela chega, ela se apresenta, nós temos uma capacidade muito grande de atribuir a alguém a culpa do momento adverso a qual nós estamos passando. E quando surge uma crise, uma dificuldade, nós fazemos essa pergunta, mas quem é o culpado? Quem é o responsável direto por esse momento adverso? Eu tenho certeza que você já fez essa pergunta e você até mesmo já culpou alguém. Você atribuiu a culpa a alguém por um momento difícil a qual não apenas você, mas pessoas que caminham com você estão passando ou vivendo. E dentro dessa pergunta surgem algumas respostas. Alguns podem até responder, não, o maior responsável pela crise é o inimigo da nossa alma. Sim, pode ser. Porque segundo as palavras de Jesus, a função do inimigo é matar, roubar e destruir. Então ele gera crise, sim. Ele gera dificuldade, sim. Mas não se assuste com o que eu vou afirmar aqui agora. Um dos maiores causadores ou responsáveis pelas crises somos nós. Pode ter certeza disso. Sou eu ou você. Pode ter certeza. E quando surgir uma crise, qual deve ser o nosso comportamento? Como nós devemos nos portar diante de uma dificuldade que nos leva ao extremo de preocupações e de desespero? Eu não sei se todos vocês conhecem esta passagem. Eu posso afirmar que Davi já estava um pouco cansado de viver se escondendo de Saul por todo o território de Israel. Essas fugas constantes de Davi dos seus homens estavam gerando muito desgaste em Davi e nas suas famílias. Porque a perseguição desferida por Saul a Davi não era somente pela pessoa de Davi, mas quem estava com ele. Seus homens, suas famílias. Então Davi, ele no capítulo 27, aqui mesmo, 1 Samuel, ele tem uma ideia. E dentro dessa ideia que ele teve, ele compartilha com seus homens, que era de viver ou habitar por um tempo na terra dos filisteus. Terra essa que era dominada, ou o rei que estava reinando naquele dia, era o rei Aquis. Reinava sobre Gade. E Davi, ele, com seus homens, ele desce até o rei Aquis. O rei o recebe, permite que Davi viva ali por algum tempo, e Davi lhe sugere que o rei lhe desse uma cidade para ele e os seus homens e as suas famílias habitarem. E o rei permite que Davi habite no sul de Judá e nessa cidade chamada Ziclag. E ali as famílias são instaladas. E chega um momento ao qual os filisteus marcham contra Israel. E Davi e os seus homens vão junto com o rei Aquis para enfrentar Saul e o povo de Israel. Só que os príncipes dos filisteus, eles disseram assim para o rei Aquis: olha, o que esses hebreus estão fazendo no nosso meio? Será que na hora lá da peleja eles não vão se voltar contra a gente? Para querer, em outras palavras, mostrar
para o seu senhor, no caso Saul, que ele estava tramando contra nós. E a Bíblia vai dizer que os príncipes insistiram tanto com o rei Aquis, que o rei Aquis não teve outra alternativa senão mandar Davi e os seus homens voltarem. E diz aqui o texto que Davi, ele acorda cedo, no capítulo 29, e vai em direção a Ziclag com seus homens, viagem de 3 dias. E chegando em Ziclag, como nós lemos aqui, Davi e os seus homens encontram a cidade totalmente destruída. Porque os amalequitas, aproveitando da ausência de Davi e dos seus homens, deram com ímpeto contra aquela cidade. Como nós lemos, levaram as mulheres de Davi, as mulheres dos homens de Davi e as suas crianças. E como nós lemos, isso resultou numa grande crise, numa grande tristeza instalada sobre esses homens. É interessante a gente falar dos amalequitas um pouquinho. O povozinho oportunista eram os amalequitas. Os amalequitas era como se fosse uma pedra no sapato de Israel. Eu me lembro que quando Israel estava saindo ou passando numas terras desertas, e o povo estava cansado da viagem, cansado das dificuldades existenciais que estavam passando, os amalequitas se aproveitaram disso e deram contra Israel. Está lá em Êxodo 17, a partir do versículo 8. Vai dizer que os amalequitas se levantam contra Israel. É aquela história a qual Moisés é levado para cima do cume do monte, fica Arão e Ur de um lado segurando os braços de Moisés, enquanto Moisés estava com os braços ali erguidos, Israel prevalecia, vencia os amalequitas, mas quando Moisés se cansava, Amaleque prevalecia. Aí aquela passagem a qual eles ali resolveram escorar os braços de Moisés, e o povo de Israel prevaleceu. Então os amalequitas sempre foram oportunistas, covardes, sempre procuraram atacar o povo de Deus de forma covarde, inesperada. Eu falei na semana retrasada sobre, nos dias de Esté também, no capítulo 4 de Esté, que Amã, a Amalequita, tramou também, planejou para destruir os hebreus que estavam ali sob os domínios do rei Artaxerxes. Mas Deus sempre interviu de forma gloriosa, protegendo os seus, porque Deus nos guarda, Deus nos protege. Deus sempre se mostra protetor do seu povo. E aqui nesse texto nós vemos que Davi e esses homens viveram dias extremamente difíceis. E a maior dificuldade que eles estavam passando era a perda dos seus entes queridos. Apesar do texto que nós lemos aqui dizer que as mulheres, as crianças não foram mortos, só que nesse momento eles não sabiam se estavam vivos ou não. Então a incerteza dominaram o coração desses homens. O desespero tomou conta. E se não bastasse o desespero e a preocupação, diz o texto que esses homens também se levantaram, se revoltaram contra Davi. Porque a crise, ela é capaz de fazer isso, mostrar a insatisfação de alguns. E certamente, devido ao capítulo 27 que eu citei, Davi ter demonstrado o desejo de ir para a terra dos filisteus, então alguns se revoltaram porque certamente não concordaram com essa decisão de Davi. Então aproveitaram esse momento de crise para questionar, para falar, para culpar Davi. E Davi, ele teve aqui um comportamento que nos serve de exemplo nesses dias. Porque todo líder, todos aqueles que são chamados por Deus, até mesmo um chefe de família, na hora da crise, precisa demonstrar um comportamento diferenciado.
Vou repetir. Alguém que é chamado por Deus para liderar um povo, liderar uma família, na hora da crise, precisa ter um comportamento diferenciado. E eu vou te provar isso. Crise de Davi com base nesse texto. Vamos lá. Primeira crise que Davi teve com base nesse texto. Teve que administrar suas emoções diante de suas perdas e da dos outros. Teve que administrar suas emoções diante das perdas que ele teve e da perda dos outros. Imagine a cabeça de Davi. Pense um pouquinho comigo. Se não bastasse Davi ter perdido também as suas duas esposas, os seus filhos, agora se vê responsável pela perda dos outros também. Pensa agora no misto de sentimento ou emoções negativas pulsando dentro de Davi. Sendo responsabilizado por algo que aconteceu de forma inesperada. Segunda crise de Davi aqui, com base nesse texto. Como eu falei, foi responsabilizado pelos seus homens por esse incidente. Está aí no versículo 6 do capítulo 30. Foi responsabilizado. Porque cobraram de Davi. Culparam Davi. Terceira crise de Davi, com base nesse texto, teve a sua liderança questionada e colocada à prova. Vou repetir. Teve sua liderança questionada e colocada à prova por causa da decisão de habitar no meio dos filisteus, como eu falei ainda há pouco. Porque eles, ao reclamarem, isso indica o quê? Que não concordaram com a decisão de Davi do capítulo 27, que foi de descer até a Gate e habitar no meio dos filisteus. Então aproveitaram aquele momento para demonstrar o seu descontentamento. Desaprovaram Davi. Então Davi teve a sua liderança questionada de forma veemente. Quarta crise que eu vejo aqui na vida de Davi, nesse texto, teve que aprender a lidar com a ingratidão daqueles que um dia ele ajudou. Isso aqui que é, amado, isso aqui é muito forte. Quarta crise que Davi enfrentou aqui. Teve que aprender a lidar com a ingratidão daqueles que um dia ele ajudou. A maioria desses homens aqui, desses 600 homens que andavam com Davi, detalhe, Davi ainda ele não era rei sobre Israel, mas ele andava fugindo de Saul. Esses homens, eles chegaram até Davi, lá no capítulo 22, aqui mesmo, 1 Samuel, versículo 2, vai dizer que Davi, ele desce para a caverna de Adulão. E o seu pai, a sua mãe, ao saber disso, seus irmãos, descem até Davi. E o versículo 2 vai dizer do capítulo 22, que desceram também a Davi alguns homens que viviam em aperto. Aperto significa aflições, homens endividados. Alguns comentaristas vão até dizer que esses homens, alguns perderam até suas casas, porque não tiveram condições de pagar altos impostos que Saul havia determinado. Vai dizer no versículo 2, lá do capítulo 22, que alguns desses homens estavam desgostosos, amargurados. E no finalzinho vai dizer: Davi, porém, se fez chefe
Só que o chefe ali no original significa, Davi se tornou capitão deles. Davi os liderou. Ou seja, eram homens que não tinham mais perspectiva de um amanhã melhor, de uma vida melhor. E Davi agora, no momento extremamente difícil, Davi, ele encontra forças em Deus. Esse Deus é maravilhoso, né, amados? Às vezes a gente está passando no estreito, no vale da sombra da morte, naquele sentimento de comiseração que muitas das vezes nós demonstramos ou temos. Aí Deus coloca pessoas pior do que a gente para a gente cuidar. Que Deus é esse? E Davi estava lá, de repente chorando, né? Poxa, eu fui fiel a Saul, sempre fui leal a esse homem, por que ele quer me matar? Eu sei que Deus me ungiu para mim um dia ser rei, mas eu não quero tomar isso à força, eu não quero queimar etapas, eu quero ser leal, eu quero ser fiel a Saul. Aí Davi agora está diante desses homens que viviam aperto, endividados e angustiados, e Davi se torna líder deles. E você nota que por causa de Davi, foi que esses homens agora estavam habitando numa cidade, que eu falei, Ziclag. Por causa da visão de Davi. Por causa da decisão que Davi teve de ir para a terra dos filisteus, e com o consentimento do rei dos filisteus, tomarem aquele lugar e fazer daquele lugar a sua casa, a sua moradia. Só que esses homens agora, eles se revoltam, ficam chateados, ficam agora possuídos de uma raiva de Davi muito grande, que os levou a se esquecer de tudo aquilo que Davi um dia havia feito por eles. Só que Davi, amados, ele dá uma resposta que maravilhosa, no ápice de uma crise. Como eu falei, ele também tinha perdido mulheres e filhos. Davi também teve perdas. Davi agora está sendo culpado. Em outras palavras, alguém poderia ter chegado e disse: Davi, essa decisão que você tomou foi irresponsável, foi insana. O que vai ser de nós agora? Mas Davi, ele aprendeu a lidar com a ingratidão daqueles que um dia ele ajudou. Não se assuste se no momento de crise alguém quiser se levantar contra você. Não se espante. Não se assuste se alguém falar algumas verdades para você no momento de crise. Mas nós vamos aprender como Davi se comportou diante dessas crises que eu narrei aqui. Qual foi o primeiro comportamento de Davi? Em primeiro lugar, ele não deixou aquela situação o abater. O texto vai dizer que Davi também perdeu as mulheres, os seus filhos, e chorou também copiosamente com os demais. O choro aqui chegou a gerar fraqueza naqueles homens, esmorecimento. Só que Davi, ele dá uma resposta que merece a nossa observação. Merece nós estarmos aqui olhando para aprender, para também tomarmos decisões importantes. Ele se comporta dessa seguinte forma: ele não deixou aquela situação abater. Por quê? Porque ele se reanimou no Senhor. Se reanimar no Senhor, ou sendo, ele decidiu buscar Deus. Na crise você tem duas opções: ou se entregar à mesma, ou você decidir confiar no Senhor. A escolha, a decisão sempre será sua. Ele decidiu, amados, ele não deixou aquela situação abater.
É como se Davi estivesse dizendo assim: ei, eu não me decepcionei com Deus. Eu não culpo a Deus por esse momento. Deus não tem culpa nenhuma, porque muitas das vezes nós fazemos isso até como cristãos. As coisas não saem do jeito como a gente planeja. Isso gera na gente revolta, tristeza, angústia. E às vezes a gente, sem perceber, a gente acaba até mesmo com as nossas atitudes demonstrando que Deus é o culpado. Porque a gente deixa de orar, a gente deixa de louvar, a gente deixa de ler a Bíblia, a gente deixa de cultuar o Senhor. Só que Davi, ao se reanimar em Deus, ele mostra que ele não se decepcionou com Deus e nem estava culpando a Deus por aquele momento de adversidade. Ele não desistiu, mesmo que as coisas não saíram do jeito como ele planejou. Ele não desistiu. Infelizmente, muitas pessoas estão desistindo nesse momento. Por quê? Porque planejou e as coisas não saíram do teu jeito. Você está desistindo. Você deixou com que o espírito de desistência cobrisse você, envolvesse você, dominasse você. Mas faça como Davi. Ainda que as coisas não saiam do teu jeito, se reanime em Deus. Busque o Senhor. Como Davi se comportou também diante desta crise? Dominou suas emoções negativas. Ele dominou suas emoções negativas. Quais foram as principais emoções presentes ali na vida de Davi? Angústia, culpa, decepção, desespero, medo, tristeza, raiva, preocupação e frustração. Essas foram as emoções que aflorou em Davi. Só que apesar dessas emoções ter aflorado em Davi, ele não permite ser dominado por nenhuma delas. E ele procurou o quê? Exercer domínio sobre suas emoções. Talvez alguns perguntem, mas pastor, como eu posso fazer isso? Como é que eu vou agora dominar o medo que eu estou sentindo? Como é que eu vou dominar o desespero, a culpa, a ira, a raiva, a frustração? Como que eu vou lidar com esse misto de sentimento e emoções que está dentro de nós? Só existe um jeito, uma forma de você dominar emoções negativas. É se enchendo da presença de Deus. É se enchendo da presença do Senhor. É dando continuidade no teu desenvolvimento de relacionamento com Deus. E Davi aqui nos dá uma aula, deixa para nós um legado de como nós devemos nos comportar diante de crises também. Porque no Salmo 27, verso 8, ele vai dizer assim: a teu respeito, diz o meu coração. Davi dizendo para Deus: ao teu respeito, Senhor, diz o meu coração. Busque a minha face. Aí Davi responde ao Senhor: a tua face eu buscarei. Então, como nós podemos aprender a dominar nossas emoções no momento de crise? Se aproxime de Deus, Jeová. Esse é o momento de aproximação, gente. Esse é o momento a qual Deus ele quer demonstrar o cuidado dele. Melhor dizendo, ele já está cuidando de você. Pode acreditar, Deus não respeita a crise para abençoar o seu povo. Deus é fiel à sua palavra.
Então, diante desta crise instalada, Davi, ele dominou suas emoções com a ajuda de Deus. E a pergunta é: você tem exercido domínio sobre suas emoções? Ou suas emoções têm exercido domínio sobre você? Domingo passado, nós ministramos a ceia aqui na igreja. Com poucos irmãos, a maioria dos irmãos tomaram a ceia em suas casas. E eu confesso para os irmãos que na madrugada de sábado para domingo foi um dos dias mais difíceis para mim. Foi uma madrugada de muita tristeza e de angústia. Pois é um momento atípico esse. A igreja nunca passou por isso que nós estamos passando. E eu ouvi essa semana um pregador falando assim: não, a igreja somos nós. Sim, concordo. Eu sei que esse lugar aqui é uma casa de oração. Que templo somos nós. Mas, amados, sabemos da importância também das reuniões, do congregar. E quando nós estamos ausentes ou impedidos de fazer isso por um tempo, isso gera tristeza na gente, sim. Gera muita tristeza. E eu, domingo passado, eu me arrumando, eu vim para cá, com muita tristeza no coração. Eu vim no carro falando assim: Senhor, hoje é ceia e culto de Páscoa. A sua igreja vai estar vazia, Senhor. Deus, eu falei assim: Senhor, eu estou com vontade de chorar. Porque tem gente que vai para a internet falar bobagem. Que pastor está sentindo falta de culto por causa de dízimo, de oferta. Infelizmente, esses comentários às vezes saem do nosso meio. Gente que, sem noção. Pessoas que acham que não lê a Bíblia direito. Acho que nunca leram de forma assim, tranquila, o Salmo 133. Existem bênçãos especiais quando nós estamos congregados, ou estamos congregando, quando nós estamos em comunhão. Eu sei que devemos buscar em casa, sim, é fundamental. Mas existe coisas maravilhosas, acontece coisas maravilhosas quando nós estamos reunidos, sim. Aí eu falei: Senhor, guarda meu coração. Não deixa eu transparecer tristeza, angústia. Aí viemos, ministramos a ceia. Fui para casa, estamos no culto à noite. Mas se eu fosse dar vazão às minhas emoções, o desespero ia ser nítido. E se Davi agora como líder tivesse esse comportamento, amados, o que seria desses homens? O que seria dessas pessoas? Mas Davi, diante dessa crise, ele se comporta dessa forma. Ele dominou suas emoções. Quer ver uma outra coisa que eu aprendo com Davi aqui? A dominar, a vencer a crise, ou a se comportar na crise. Davi, ele teve empatia por esses homens. Porque o versículo 6 vai dizer o quê? Que esses homens pensaram até em apedrejar Davi. O que é empatia? Segundo a psicologia, significa é você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro para tentar entender o que o outro está passando ou sentindo. Então Davi, ele teve empatia. Ele conseguiu nesse momento sair de cena e se colocar no lugar dos outros.
Esses homens estão tristes. Esses homens estão revoltados. Esses homens estão chateados. Eles têm motivo para isso. Davi, em momento algum, ele quis se lembrar ou lançar em rosto o que ele havia feito até aquele dia por esses homens. Mas ele se cala. Ele demonstra empatia. E é justamente isso que está faltando no nosso meio. Porque ao invés de nós atacarmos o problema, normalmente nós atacamos uns aos outros. Queremos sempre achar um culpado para a adversidade que nós estamos passando. Mas quando nós passarmos a se colocar como Davi se colocou aqui, amados, tudo vai mudar. Porque se na crise não houver alguém equilibrado, alguém cheio de Deus, alguém consciente daquilo que Deus pode fazer, tudo se perde. Então Davi percebe que aquele desabafo daqueles homens era compreensivo. E que Deus possa nos ajudar a termos também empatia pelas pessoas. Como eu falei, a capacidade de você se identificar com a dor do outro. Você se colocar no lugar do outro, para procurar entender o que o outro está passando. Um outro comportamento de Davi, neste momento de crise. Ele não viu aquele momento como um beco sem saída. Ele não viu aquele momento como um beco sem saída. Meu irmão, estamos passando dias difíceis, sim. A dificuldade está aí, assolando muitas famílias. O medo está vindo de forma voraz contra muita gente. Só que nós que servimos a Deus, nós não podemos, amado, ver esse momento como se fosse um beco sem saída. Porque nós servimos um Deus que Ele abre portas grandiosas. Servimos um Deus, amados, que se nós tivermos um posicionamento de fé diante dEle, Ele agirá em nosso favor. Porque precisamos entender que toda crise tem um prazo de validade. Não há mal que dure para sempre. E Davi, nesse momento, eu acredito que ele parou, ele pensou, ele falou, não, peraí, esse não é o momento a qual representa um beco sem saída. Não, tem solução, tem saída sim, porque nós temos Deus do nosso lado. Temos o Senhor que peleja por nós. Essa crise também, amados, tem prazo de validade. Vai passar. Ao invés de você ficar ouvindo os profetas do caos, pessoas que estão aí aterrorizando o povo de Deus, vai ler a palavra, vai se encher do Espírito Santo, que Deus gerará no teu coração a certeza de que vai passar. Porque sobre tudo e sobre todos Ele é o Senhor. Aleluias. Então ele não viu aquele momento difícil como se fosse um beco sem saída. Ele não murmura. O problema é que a gente murmura. O problema é que a gente fazemos reclamações exacerbadas. O problema é que nós deixamos o nosso coração ficar endurecido por causa das dúvidas.
O problema é que nós somos dominados pelo medo. Só que Davi não. Davi, ele entendeu que aquele momento não era um beco sem saída. Aquela crise tinha um prazo de validade. Sabe o que eu aprendo com Davi aqui, amados? Davi nos ensina que a única diferença entre a vitória e o fracasso é a atitude que nós tomamos. A única diferença da vitória para o fracasso é a atitude que nós demonstramos ou tomamos. Como é que você está vendo esse momento? Como é que você está enxergando esse momento? Sabe como Deus está me doutrinando, me levando a acreditar que este está sendo o momento a qual a igreja deve orar mais, para que todo mundo, o mundo todo possa ver que, amados, o poder maior soberano vai vir de Deus, ou é de Deus. Deus, ele vai ser exaltado. Pessoas poderosas vão ter que se curvar e dizer, verdadeiramente, Deus é o Senhor. Último comportamento de Davi, diante desta crise. Ele consultou a Deus pedindo direção daquilo que precisava fazer. Capítulos 30, versículos 7 e 8. Ele chama Abiatar, o sacerdote, manda mesmo trazer a estola sacerdotal. Ele consulta a Deus, porque naquele momento ele não estava com, normalmente, alguns profetas que, vez ou outra, Deus usava para trazer uma palavra para Davi, Natã, o Gade. Mas Davi, ele manda Abiatar trazer a estola sacerdotal, e desta forma ele consulta a Deus. Ele pede ao Senhor o quê? Direção daquilo que precisava ser feito. Você tem pedido direção a Deus nesses dias? Ou você está aí de braços cruzados? Ou você está vendo barcos à deriva sem fazer nada? Esse é o momento da gente descruzar os braços. Esse é o momento da gente orar. Esse é o momento da gente falar com Deus, botar a boca no pó, clamar ao Senhor, pedindo a Deus direção. Porque quando buscamos o Senhor em oração, Ele sempre nos direciona a um caminho. Sempre. O próprio Davi vai dizer isso no Salmo 34, verso 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Então vamos buscar o Senhor. Vamos pedir a Deus que Deus possa nos direcionar, nos guiar, nos mostrar o caminho, nos revelar a direção que Ele quer que nós venhamos seguir. Esse não é um momento a qual muita gente insiste em se entregar. Não, esse é o momento a qual que devemos fazer igual Davi fez, de buscar o Senhor em oração, porque Ele sempre vai direcionar o seu povo a um caminho. E qual foi a direção que Deus deu a Davi? Primeiro surgiu pelas perguntas que Davi fez ao Senhor. Senhor, perseguirei os amalequitas? Alcançá-lo-ei? Deus falou, pode perseguir, vocês vão alcançar. Vamos ser vitoriosos? Vocês vão ser vitoriosos. E qual foi o resultado? Davi vai com um grupo reduzido, porque ele andava com 600 homens, só que 200 estão extenuados, cansados. Ele vai com 400 somente. Amados, esses homens aqui estão falando, amados. Olha a dificuldade, esses homens aqui, eles caminharam 3 dias até chegar em Ziclag. Presta atenção, quando chegaram lá,
encontraram a cidade queimada, suas famílias foram levadas. Choraram copiosamente até o ponto de ficarem fracos. E agora Davi consulta o Senhor, pede uma direção a Deus, e Deus fala assim: não, vocês podem ir. E alguns resolvem ficar porque estavam cansados mesmo, mas outros 400 acompanham Davi, mesmo cansados, mesmo com o coração entristecidos, mas decidiram obedecer, seguir a direção que Deus estava dando. Que nós possamos ter o mesmo comportamento que Davi teve. Consulte o Senhor. Irmãos, não é mais tempo da gente ficar brincando, não, é tempo de orar. É tempo de orar. Quando esse momento adverso passar, somente aqui nessa igreja, não quero saber da igreja dos outros, quero saber da igreja a qual eu presido, com misericórdia. A gente tem que parar com esses encontros de entretenimento. Encontrozinho, né, para poder massagear o ego dos outros. Tarde do milagre, como tem em muitos lugares por aí. Isso e aquilo, portas abertas. Não, mas aí eu tenho que voltar para o joelho e botar a boca no pó. Temos que parar de querer, sabe, trazer as pessoas pelo entretenimento. Temos que trazer pela unção, pela graça de Deus sobre a nossa vida. E isso veio através de oração, vida com Deus. Porque nenhuma dessas atividades que nós vemos, as igrejas inseridas, tem apresentado resultado de mudança na vida das pessoas. Porque é nessa hora que a igreja deveria estar, na sua boa parte, dando uma resposta melhor nessa crise. Se levantando para dizer: ei, Deus é sobre nós, Deus está conosco. Deus não dorme, não cochila. Ele sumamente será exaltado, porque Ele é o nosso Deus. Então Davi, ele consultou a Deus pedindo direção daquilo que precisava se fazer ou ser feito. Ele confiou plenamente no agir de Deus, mesmo em circunstâncias desfavoráveis, como falei. Estavam cansados, entristecidos, chateados, com um número reduzido de homens, mas mesmo assim, seguiram a direção que Deus havia dado. Então, se você quiser vencer esta crise, tenha o mesmo comportamento que Davi teve. É como eu falei, a decisão é sua. Ninguém vai tomar essa decisão. É você que precisa tomar. É você. Consulte a Deus. Ore a Deus. Peça direção a Deus dentro daquilo que você precisa fazer. Porque certamente Ele te responderá. Ele te guiará. Guarde essa palavra no seu coração. Nada está perdido. Não é só porque as coisas não saíram do jeito como nós planejamos que Deus não está conosco. Mas busque a Deus, ore a Deus, e você verá Deus se levantando em teu favor. Quero te convidar a você a se colocar de pé. Se coloque de pé. Devemos aprender com Davi. Esse é o momento a qual as pessoas estão demonstrando desespero, medo. E algumas têm até razão, né, amados? Como eu falei, Davi, ele teve empatia. Se colocou no lugar dos outros.
Nem todo mundo vai reagir do jeito como nós reagimos. Mas o que é maravilhoso ver em Davi é o seu comportamento. Ele está sendo cobrado, está sendo pressionado. Estão culpando Davi. Mas o texto diz: porém Davi se reanimou no Senhor. Aleluias. Porém Davi se reanimou. Que você possa se reanimar no Senhor nessa manhã. Que você possa se reanimar no Senhor. É como se tem ainda há pouco no Salmo 34, verso 4: clamou este aflito, o Senhor ouviu e livrou de todas as suas tribulações. Que nós possamos buscar o Senhor também, amados. Que nós possamos aproveitar esse momento para buscarmos intimidade com Deus. Vai passar, irmãos, vai passar. Mas que ao passar esse momento, que você se torne uma pessoa melhor. Se torne um crente melhor. Porque nesse momento muita gente agora está dando valor aos encontros na igreja. Se lembra às vezes que você teve a oportunidade de estar aqui, você negligenciou, você não esteve, que você não quis? Hoje faz falta, né? Pois é. Mas quando tudo isso passar, cultue a Deus como se fosse a última oportunidade. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa aquietar a nossa alma, Deus. Que o Senhor possa, Senhor, trazer paz no nosso íntimo. Que o Senhor possa trazer refrigério para a nossa alma. Oh, Senhor, cuida do teu povo, Deus. Cuida do teu povo. Cuida do teu povo, Deus. Vai de encontro a esse irmão, vai de encontro a essa irmã que está desesperado, desesperada. Que a busca que alguns estão agora, Senhor, demonstrando, fazendo, que o Senhor possa tentar para isso, Deus. Que o Senhor possa dar direção. Que o Senhor possa mostrar o caminho para esse homem, para essa mulher. Assim como o Senhor socorreu Davi, esses homens, socorre também o teu povo nessa manhã, Deus. Socorre o teu povo nessa manhã, Deus. Que as pessoas possam enxergar que por detrás desta crise tem bênçãos do Senhor reservada para nós. Tem bênção do Senhor reservada para nós. Nos dê a tua bênção nesse dia, Pai. Que possamos ter um dia cheio da tua paz, da tua alegria. Um dia cheio da tua inspiração. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso amado Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as duas consolações sempre eternas do Espírito Santo esteja com todos que amem a guarda vinda do Senhor, e que todos digam: Deus abençoe a sua vida, tenha um bom dia. Logo mais nós vamos entrar às 18 horas, tá, amados? Nosso culto logo mais vai começar mais cedo, às 18 horas. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia em nome de Jesus.